Análise de crédito da Porto Seguro. Como funciona? Corre risco de você passar pela análise e não ser aprovado? Então, se você tem essas dúvidas, fica ligado nesse vídeo. Olá, consorciados! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Felipe Consórcio. Essa última semana, tive 3 casos aqui de análise de crédito da Porto Seguro que pediram fiador e que me chamaram a atenção. E devido a esses acontecimentos, eu achei muito importante fazer um vídeo só para tratar desse assunto. A questão fundamental é como é o processo de análise de crédito da Porto. Para iniciar esse assunto, a gente tem que primeiro separar os consórcios de bens móveis dos consórcios de bens imóveis. Ou seja, móveis é principalmente veículos, né? Todo tipo de veículo, moto, carro e caminhão. E bens imóveis, todo tipo de imóveis, terreno, casa, prédios comerciais, etc. Então, esse vídeo aqui eu vou tratar sobre a análise de crédito de bens móveis. E Felipe, por que não tratar dos imóveis? Porque a análise de crédito de imóvel dificilmente, olha, mas muito dificilmente, na Porto Seguro você vai ter dor de cabeça. É lógico que todo cliente, para passar por uma análise de crédito, você tem aqueles itens básicos da análise, que é você não ter restrição e você ter renda compatível com o valor de parcela que você está pagando. Agora, por que a análise de crédito no imóvel ela é tão mais tranquila? Se pelo simples fato de você, cliente, quando estiver contemplado para comprar o seu imóvel, não ter uma pressa exagerada. Há alguns casos em que o cliente tem uma pressa exagerada na análise de crédito quando ele já sabe o imóvel que ele vai comprar, mas via de regra, se o cliente já sabe um imóvel que vai comprar, se ele já entra num consórcio para dar um lance vencedor e contemplar a cota para já utilizar na compra de um imóvel, esse lance vencedor, muitas das vezes, ele já bateu boa parte do saldo devedor do consórcio. Saldo devedor diminui e aí é que entra a grande questão da análise de crédito do imóvel. O imóvel, como o nome já diz, ele não se move, isto é, ele não sai do lugar. Então, as administradoras em geral, tá, e os bancos, eles são mais flexíveis na aprovação do crédito no consórcio imobiliário porque o imóvel ele é uma garantia muito mais segura do que o veículo. O veículo se move, às vezes a administradora pode executar um bem, querer tomar ele e não conseguir, porque não o encontra. Então, aqui na Felipe Consórcios, de anos e anos que a gente já representa a Porto Seguro, sem brincadeira nenhuma, nós nunca tivemos uma reprovação de crédito no que se trata de consórcio imobiliário. Então, se você deseja fazer um consórcio de imóvel e tem essa preocupação, seja da Porto, seja de qual outra administradora, não fique preocupado, não perde tempo. Entre em contato com a gente pela nossa central telefônica que nós vamos entender a sua necessidade, conhecer o seu perfil e vamos direcionar você para o melhor consórcio, seja da Porto Seguro ou seja de outras administradoras que nós representamos, lembrando que a gente já representa as melhores empresas do mercado. Então vamos lá, vamos falar de aprovação de crédito para consórcio de veículos. Eu tive 3 casos que me chamou a atenção, pois quem está negociando, já negociou, ou quem já contratou, ou quem deseja contratar consórcio da Porto Seguro, deve saber, se não sabia, vai ficar sabendo agora, que a Porto Seguro tem um filtro de adesão. Isto é, quando você vai contratar o consórcio da Porto Seguro, você tem que informar o seu CPF ou o seu CNPJ e é feito uma consulta desse CPF ou desse CNPJ para ter a permissão da contratação da cota de consórcio. Ou seja, a Porto ela não vende a cota de consórcio sem fazer uma consulta do CPF ou do CNPJ. Agora, esse procedimento é chamado de pré-análise. Muitas administradoras fazem pré-análise e hoje está cada vez mais comum ser feito pré-análise. Agora, existem administradoras que fazem uma pré-análise realmente analisando o crédito e existem administradoras que fazem pré-análise para a contratação. Então, esse é o caso da Porto Seguro. A pré-análise ou nem vamos chamar de pré-análise. Por quê? Porque quando a gente chama de pré-análise, nós estamos falando de pré-análise de crédito e não é o que acontece no caso da Porto. O que a Porto faz é uma análise para a contratação. Posteriormente, depois que o cliente é contemplado, ela faz uma análise do crédito. Entendeu a diferença? Uma coisa é análise para contratação,
outra coisa é a análise de crédito. Só que essa análise que a Porto faz para a contratação, ela é confundida, ela traz a falsa sensação de análise de crédito. E nós sabemos que, infelizmente, há muitos vendedores de consórcio, representantes comerciais e até mesmo corretores de seguros, que passam essa informação para o consorciado. Olha, não, já fez análise e o seu CPF passou. CPF passou para a contratação e não para análise de crédito. Então, eu tive 3 casos recentes que eu já vou citar para você. Fica aqui comigo que você já vai entender esses casos. E eu falei, poxa, é muito importante a gente falar disso no canal. Por quê? A análise de contratação, para que ela serve? A Porto, no passado, começou a perceber que ela não fazia análise para contratação. Ou seja, todos os clientes que desejavam contratar um consórcio podiam contratar o consórcio Porto Seguro, não interessando se esse cliente estava ou não estava com restrição, se ele tinha ou não tinha um score baixo, enfim, não importa a situação desse cliente, todos os clientes podiam contratar um consórcio Porto. E a Porto percebeu que sem fazer essa análise de contratação, ela tinha, num percentual significativo desses clientes, mais prejuízo em decorrência de cancelamento do que lucro e do que levar a qualidade do produto, saúde financeira dos grupos de consórcio. E foi aí que ela passou a fazer uma análise de contratação. Ou seja, quando um cliente tem um score muito baixo, quando o cliente, às vezes, pode acontecer dele ter tido restrições recentes, são vários os casos que ela analisa, ela tem uma análise para isso, ela faz uma consulta e vê o histórico desse cliente. Quando ela entende que esse cliente é de risco, ela não permite que esse cliente, naquele momento, contrate a cota de consórcio. Só para vocês terem uma ideia, podemos dizer que hoje, de cada 10 clientes, um não passe nessa análise de contratação da Porto Seguro, 1 ou 2 no máximo. A maioria dos clientes grande maioria passam na análise de contratação. E aí é que tá. Só que muitos desses clientes acham que passei na análise de contratação, se contemplar no primeiro mês, eu já estou aprovado. E não é assim. Uma coisa é a análise de contratação e outra coisa vai ser a análise de crédito. Então, quando você for contemplado, aí sim você vai passar por essa análise de crédito. E como é que é essa análise de crédito da Porto? Hoje, basicamente, é uma consulta do CPF ou do CNPJ do cliente, ou sendo CNPJ, consulta o CPF dos sócios, e é praticamente uma consulta de score. O cliente tem um score legal, tá com uma pontuação boa, é aprovado automaticamente sem ele precisar apresentar nenhum documento. Agora, se tiver algum apontamento, restrições recentes, parcela atrasada de algum cartão de crédito, ou se o score estiver baixo, pode ser que esse crédito não seja aprovado e aí a Porto vai pedir um fiador. Então, toda vez que o crédito não é aprovado, de cara ela já pede um fiador. E aí eu vou começar pelos casos. Mas antes de eu passar essa informação, se liga nesse recado. Na hora de fazer um consórcio, você passa a pesquisar e a conhecer as ofertas das principais administradoras do mercado. Eu tenho a menor taxa. Nada disso. Eu tenho a menor taxa. Eu contemplo mais cotas. Eu sou a mais sofisticada e rápida do mercado. Eu tenho a menor parcela. Eu sou o mais seguro. A maioria do mercado não revela as informações mais valiosas. Contrate o seu consórcio com quem é especialista. Nós indicaremos o melhor plano conforme as suas necessidades e para uma contemplação mais rápida. Felipe Consórcios faz o melhor negócio. Tive um caso de um cliente que ele contratou 4 cotas de consórcio e pagou 11 parcelas. Pagou 11 parcelas, depois de 11 parcelas pagas ele resolveu ofertar um lance e contemplou com um lance essas 4 cotas. E juntou essas 4 cotas para comprar uma BMW 0 km. Só que esse cliente é um jovem empresário de 22 anos. E aí, quando a Porto, ela pede que no momento da análise de crédito, o cliente já indique o bem. Então ele já... É bem fácil pela área do consorciado, é tudo eletrônico, ele já indicou bem. E aí veio a resposta, se não me engano, 1 ou 2 dias depois. Foi negado, pedindo o fiador. E aí o cliente veio até nós, poxa, fiz o consórcio, tal, paguei 11, eu tenho renda, eu tenho patrimônio, etc, etc, etc. O cliente, é lógico, não gostou disso, né? Ninguém gosta quando o crédito é negado. Se fosse eu, cliente, eu também
ficaria chateado. O cliente ficou chateado e veio nos pedir ajuda. E aí nós fizemos a defesa desse caso na Porto Seguro e passou ali uns 3 dias, a Porto aprovou. Então, esse é o primeiro ponto. Quando o crédito é negado, não significa que não haja uma forma de você aprovar esse crédito. Aí vai também muito de com quem você contratou esse consórcio. Os clientes da Felipe Consórcio, eu posso falar isso aqui publicamente porque eu tenho certeza que ninguém vai vir nos desmentir, todos recebem suporte no momento da análise de crédito. Então, assim aconteceu com esse cliente. Nós entramos em contato com a Porto Seguro, pedimos uma reanálise, mostramos para Porto Seguro essa capacidade financeira desse cliente e ele foi aprovado. Aí tivemos um segundo caso de uma cliente que ela fez o consórcio, contemplou no primeiro mês 2 cotas e foi comprar um carro. E aí a Porto também, nesse caso, também pediu fiador. E aí tem um detalhe interessante, porque essa cliente, ela tem uma ótima renda, ela comprova a renda através de holerite, ela trabalha em regime CLT, tem um ótimo holerite e mesmo assim pediu fiador. Qual que foi o caso? Esse caso é que essa cliente teve um apontamento recente. Ou seja, na análise de contratação, ela não tem restrição nenhuma. Ela não tinha nenhuma restrição, tem boa renda, aprovou, automático, é o que eu falo, acontece com 90% dos clientes. 15 dias depois ela já estava contemplada. E aí a Porto pediu o fiador, por quê? Porque o score dela estava abaixo em relação para o crédito que ela estava pegando. Ou seja, essa cliente a gente também ia defender, mas ela por uma questão de viabilidade, de agilidade, querer tornar o processo mais rápido, tinha uma pessoa que podia ser o fiador, apresentou o fiador e está já em processo de aprovação para pagamento, está acontecendo nesse momento. E a gente tem um terceiro caso, que é o de um empresário que tem 2 cotas de veículos pesados. Esse empresário contemplou uma dessas cotas e a mesma coisa. A Porto também pediu o fiador. Esse caso também nós fizemos a defesa e essa defesa está em curso, né? Está sendo analisada. Então, aqui vem um primeiro ponto que é o seguinte. Quando a Porto ela pede o fiador, que é uma crítica construtiva, ela não diz o motivo pelo qual ela está pedindo. E isso é ruim, porque ela só fala, olha, não passou, apresenta o fiador. O ideal é que fale, olha, não passou por esse motivo, não passou por aquele motivo. Mas não é o que tem acontecido nesse momento. Então isso deixa alguns clientes realmente irritados. Vale ressaltar também que em mais de 5 anos que a gente representa a Porto Seguro, nós nunca tivemos um cliente reprovado que não apresentou, ou que não apresentou um fiador. Felipe, mas pode acontecer. E se eu não tiver o fiador? Faz o quê, né? Esse é o grande X da questão. Se você não tiver um fiador, não significa que esse status de reprovação vai perdurar para sempre. Não é isso. Esse status de reprovação ele vai mudar. E é lógico que a gente tem que negociar com a administradora de consórcio para ver um caminho para aprovação desse crédito. Existem várias caminhos que se encontram para aprovar um crédito. Agora, é óbvio que eu estou trazendo essa informação aqui justamente porque os clientes da Felipe Consórcio não sofrem com análise de crédito. Como não sofre se tem um caso aí que pediu fiador, só nesse vídeo você trouxe 3 casos que pediram fiador. Ok, mas são todos os casos que vai aprovar tranquilamente. Tivemos dos 3, inclusive, a gente tem certeza que se nós pedíssemos reanálise com um pouco de paciência, apresentando o cliente à Porto Seguro, ela aprovaria. Temos um caso de uma cliente que preferiu, por questão de agilidade, apresentar o fiador, resolve o problema e libera o crédito. Aí é que vem um ponto muito importante. Na hora da contratação, você só se preocupa com a taxa? Você só se preocupa com o valor de parcela? Você só se preocupa se tem ou se não tem lance embutido? Não é o que acontece aqui na Felipe Consórcio. Na Felipe Consórcio, na hora da contratação, nós olhamos todos os pontos, desde a contratação, passando pela participação nas assembleias e na contemplação, passando pela análise de crédito e a indicação do bem. Ou seja, na hora, por isso que nós usamos o termo conhecer o perfil do cliente. Conhecer um dos itens que está dentro desse item, né, que é conhecer o perfil do cliente, é saber como esse cliente, como é que é a renda dele, qual é o valor da renda dele, de onde provém a renda dele, para nós sabermos direcionar a melhor administradora, ele vai ter a análise de crédito mais tranquila na hora de usar o crédito. Se você tiver qualquer dúvida, deixa seu comentário que eu respondo e você já sabe, Felipe Consórcios faz o melhor negócio e até a próxima. Oiê, aqui é a Nath.
vim contar um pouquinho da minha experiência com o Felipe Consórcio. Há um tempinho atrás, eu adquiri 2 cartas de crédito da Porto. Quem me vendeu foi o vendedor, o Saulo, que me passou muita confiança, muita credibilidade. E logo no primeiro mês, eu fui contemplada, graças a Deus. Fizemos um planejamento muito bem pensado, porque eu queria comprar o meu carro bem rápido. Então, vou deixar uma fotinho do carro para vocês verem eu ali em cima no teto solar.